Olá, bem-vindos novamente, sexto dia da novena de São Pio de Pietrelcina. Espero que você tenha acompanhado durante todo este tempo, meditado um pouquinho também sobre a sua vida. E a gente sabe, olhando para a história do Padre Pio, não sei se você assistiu o filme dele, se não assistiu eu recomendo. Se assistiu, deixa aí um comentário, qual foi o momento mais importante, mais bonito que você viu no filme. Mas conhecendo a história do Padre Pio através dos livros, através do cinema, através das histórias, a gente sabe muito bem que o Padre Pio foi muito perseguido, mas muito perseguido. E ele, diante das perseguições, com paciência, assumiu livremente a condição de servo de Cristo, ou servo do crucificado, e ele então, vivendo essas adversidades da vida, como dissemos já desde o início da nossa novena, ele foi sim um sinal de contradição. Ser um sinal de contradição é uma graça de Deus na nossa vida. Iniciemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E mais uma vez peçamos perdão a Deus dos nossos pecados. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós. Perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Uma coisa é certa, quem deseja viver o Evangelho terá que nadar contra a correnteza. A gente sabe que o mundo, nessa enxurrada de coisas, de ideias, de ideologias e por aí vai querendo nos levar embora. E quem quer seguir o Evangelho e não qualquer voz que se apresenta por aí como verdadeira, terá sim que nadar contra esta correnteza. Ser sinal de contradição é uma graça de Deus, e contra a maré é uma graça de Deus. Por isso, aquele que deseja seguir o Mestre deve, em primeiro lugar, saber que este seguimento se impõe riscos, dificuldades, porque a mensagem de Jesus Cristo, o amor que ele ensinou, não é tão fácil de ser aceito pelo mundo. O mundo tem as suas dificuldades em acolher todo o projeto de Deus, que é a salvação do mundo. Os santos foram sinais de contradição. E muitas vezes temos que ser esse sinal na nossa própria comunidade, na nossa própria vida, e pedir a graça de Deus para que a gente saiba que realmente somos um sinal de contradição. Devemos estar preocupados quando tudo vai muito bem e o mundo nos elogia com facilidade. Devemos olhar para Cristo, seguir o seu caminho. Muitas vezes Jesus nos chama para seguirmos o seu caminho. A Mateus, que era cobrador de impostos, Jesus disse: segue-me. E a tantos outros apóstolos e discípulos, Jesus disse: segue-me. Ao Padre Pio ele disse: segue-me. E Padre Pio então, seguindo os caminhos de Jesus, viveu este sinal de contradição, inclusive sendo perseguido pela igreja. Claro, a igreja precisava atestar se tudo aquilo que ele estava dizendo, se tudo aquilo que acontecia com o Padre Pio era realmente genuíno, era verdadeiro. A igreja também fez o seu papel, como o Padre Pio disse muitas e muitas vezes. Mas nem por isso deixou de ser um sinal de contradição. Na nossa vida é a mesma coisa. Num grupo de amigos, quando todo mundo está falando daquele colega de trabalho, é sinal de contradição aquele que se posiciona de maneira diferente. Aquele que, ao invés de falar mal e contribuir para a maledicência que está acontecendo ali, ele então começa a destacar as qualidades da pessoa em questão. Certamente, numa próxima rodada, ficará de fora dos amigos. Por quê? Porque remou contra a maré. Jesus deseja esse nosso testemunho. Padre Pio não tinha medo.
Ele não tinha medo de falar, ele não tinha medo de agir, ele não tinha medo de ser fiel ao Evangelho. Talvez seja isso que Jesus espera de cada um de nós. Então agora peçamos a intercessão de Padre Pio para que ele nos ajude a sermos também este sinal de contradição. Rezemos. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, Ouvi-nos. Jesus Cristo, Atendei-nos. Pai Celeste que sois Deus, Tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, Tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, Tende piedade de nós. Santíssima Trindade que sois um só Deus, Tende piedade de nós. Santa Maria, Rainha dos Santos, Rogai por nós. Padre Pio, imitação de Cristo, Rogai por nós. Padre Pio, servo de Maria, Rogai por nós. Padre Pio, filho de São Francisco, Rogai por nós. Padre Pio, amigo dos Rogai anjos, por nós. Padre Pio, crucificado com Jesus, Rogai por nós. Padre Pio, irmão da cruz, Rogai por nós. Padre Pio, exemplo de sacerdote, Rogai por nós. Padre Pio, confessor incansável, Rogai por nós. Padre Pio, pai da penitência, Rogai por nós. Padre Pio, apóstolo da oração, Rogai por nós. Padre Pio, servo da humildade, Rogai por nós. Padre Pio, vida de obediência, Rogai por nós. Padre Pio, mestre espiritual, Rogai por nós. Padre Pio, auxílio dos enfermos, Rogai por nós. Padre Pio, consolo dos aflitos, Rogai por nós. Padre Pio, odor de santidade, Rogai por nós. Padre Pio, guia virtuoso, Rogai por nós. Padre Pio, luz do nosso tempo, Rogai por nós. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo, Ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo. Tende piedade de nós, Senhor. Oremos. Ó Deus, que doastes a São Pio de Petreutina, sacerdote capuchinho, o insigne privilégio de participar de modo admirável da paixão de vosso Filho. Por sua intercessão, dai-me a graça que tanto desejo. E, sobretudo, concedei-me unir-me à paixão de Jesus, para depois chegar à sua gloriosa ressurreição. Amém. E com o seu copo de água já nas mãos, vamos abençoá-la neste momento, pedindo a Jesus realmente nos dê a graça de remar contra a maré, nos dê a graça de permanecermos fiéis à tua palavra. É isso que nos interessa. Então rezemos juntos. Senhor Deus Todo-Poderoso, que sois fonte e origem de toda a vida do corpo e da alma, abençoai esta água que será aspergida com confiança para pedir o perdão pelos nossos pecados e conseguir a proteção da vossa graça contra todas as doenças e ciladas do inimigo. Fazei, Senhor, que pela intervenção da vossa misericórdia sempre brotem águas vivas para a nossa salvação, a fim de nos aproximarmos de vós com um coração puro e evitar todos os perigos do corpo e da alma, por Cristo nosso Senhor. Amém. Encerro esta nossa novena de hoje com mais uma frase sobre o Padre Pio de Petreutina, e hoje do Giacomo Lercaro, que era cardeal. Ele dizia o seguinte: muito se falou e escreveu acerca de Padre Pio, embora condenado e ridicularizado, apenas se calava. Então peçamos a bênção de Deus sob a intercessão do Padre Pio, para que nós também possamos viver mais e melhor este testemunho. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Dessa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. E amanhã, o 7º dia da nossa novena. Deixa aí os seus comentários, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nos seus contatos. Vamos fazer esta grande rede de oração,
pelas nossas necessidades espirituais e também temporais. Até amanhã.